Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Luzinete Deboni, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério do Pastor Paulo Reis, e nesta hora eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu vou estar ministrando sobre os nomes de Jesus. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, assista o vídeo até o final. E eu vou te pedir também para você me ajudar a divulgar o meu trabalho. Você pode me ajudar se inscrevendo no meu canal, deixando o seu like e compartilhando este vídeo aos seus contatos. Fazendo isso, você estará divulgando a palavra de Deus e me ajudando a divulgar o meu canal. Bem, vamos à mensagem. A paz do Senhor, amados. Nós estaremos lendo a palavra de Deus no livro de Isaías, no versículo 2 e no versículo 6. Versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Porque o menino nos nasceu, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Isaías profetiza que Jesus iria vir para aquele povo aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Coisa maravilhosa, né, irmãos? E nós vemos aqui, amados, que esse povo aqui que Isaías está se referindo era o povo que habitava na região de Zebulon e Naftali. E nós vemos que depois que Jesus é batizado nas águas e depois que Jesus passa pela tentação no deserto, nós vemos que Jesus ele deixa Nazaré e vai para Cafarnaum, que é a cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Exatamente como Isaías profetizou, para dar início ao reino de luz, ao reino de Deus. E nós vemos, amados, que o povo andava em trevas. Por que eles andavam em trevas? Porque eles tinham se afastado dos caminhos do Senhor. E agora, Isaías fala que esse povo iria ver uma grande luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Por quê? Porque esse povo estava afastado dos caminhos do Senhor, estava em desobediência, estava em pecado. E quando eles estão em trevas, eles estão longe da luz, porque Jesus, irmãos, lá no capítulo de João, no versículo 8, lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 12, a palavra fala que Jesus é a luz do mundo. Então, quando eles estão em trevas, é porque as trevas, ela fala sobre o pecado. E quem é o príncipe das trevas é Satanás. Então, aquele povo, ele estava dominado pelo reino das trevas. E Satanás, irmãos, ele só vem para roubar, matar e destruir a vida do homem. Por isso o povo estava numa situação tão precária, buscando recursos, buscando soluções na magia, na idolatria, com os adivinhadores. Então o povo ele estava numa situação precária, dia após dia, caminhando em trevas, caminhando sem direção. Mas Isaías profetiza a luz, profetiza a esperança para aquele povo, porque quando Jesus vai mudar todo aquele cenário, todo aquele ambiente. Vocês podem ver, meus amados, que se você entrar num quarto muito escuro, e se você vai ver que você não consegue discernir as coisas, você não consegue ver, porque as trevas, ela tira o direcionamento da vida do homem, ao contrário da luz, que dá o direcionamento, porque a luz clareia, a luz revela os fatos.
A luz mostra as coisas, deixa as coisas claras. E é isso que Jesus, é isso que a palavra de Deus faz com a vida do homem. Por isso que a palavra fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a luz, ela clareia todas as coisas. Ela nos dá a certeza dos fatos. E Jesus, ele nos dá a certeza de vida eterna. E se você estiver num lugar totalmente escuro, no Egito, as trevas, elas podiam ser apalpadas. Se você estiver num lugar totalmente escuro e você acender um foco, que seja um foco pequeno de luz, uma lanterna, uma lâmpada, até mesmo um isqueiro, uma vela, você vai ver que vai mudar o ambiente. Porque Jesus, meus amados, Jesus, quando entra na vida do homem, quando o homem se arrepende e aceita Jesus, Jesus muda a vida do homem, né? Jesus transforma as trevas em luz, a maldição em bênção, a condenação em libertação. Então Jesus, ele faz isso na vida do homem. O homem que estava condenado, agora que estava escravizado, agora ele vai estar liberto. Aleluia! Aleluia, porque Jesus faz isso na vida do homem. Jesus muda o cenário da vida do homem. E se você for continuar lendo aqui, a palavra fala assim no versículo 3: tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e exultam quando se repartem os despojos. Ah, meus amados, porque a presença desse menino iria trazer alegria. Nós vemos na palavra do Senhor, no Salmo 51, no versículo 12, quando Davi peca, ele fica triste, porque o pecado havia separado ele da presença de Deus. Então ele fala bem assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque a palavra de Deus traz alegria. E se nós continuarmos lendo, fala bem assim no versículo 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feriu os ombros e o cetro do opressor. Porque, irmãos, o jugo do adversário é um jugo pesado, mas a palavra fala que o Senhor fala bem assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque Jesus não quer ser um peso na vida do homem, não quer colocar um peso na vida do homem. Ele quer trazer descanso, ele quer trazer paz, ele quer trazer alegria, ele quer te dar descanso. E nós só temos descanso quando nós estamos com o Senhor. E a palavra fala aqui que ele quebra o cetro do opressor. Meus irmãos, a vara do opressor, o cetro do opressor foi quebrado quando Jesus morreu na cruz do Calvário, porque ele vence os dois maiores inimigos do homem, que é o pecado e a morte. O pecado, ele gera a morte na vida do homem, porque o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Mas Jesus, ele vence isso na vida do homem, ele vence essa barreira, ele vence esse obstáculo, ele tira essa separação, porque Jesus, ele reconcilia o homem com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E aqui fala também: e um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse menino nos nasceu está falando da origem humana de Jesus, porque Jesus nascido de uma mulher para remir os que estavam na lei. Em Gálatas fala sobre isso, Gálatas capítulo 4, a fim de recebermos a adoção de filhos, passarmos a ser filhos e herdeiros de Deus. Porque a adoção, irmão, significa filho reconhecido. E isso foi possível por causa da cruz, por causa do Calvário. Porque quando Jesus morreu e nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser reconhecidos como filhos de Deus. E aqui fala: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o filho se nos deu fala da origem divina de Jesus. Porque lá em João capítulo 3, no versículo 16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus,
Jesus, irmãos, ele veio para que o homem não perecesse. Esse filho aí que Deus enviou foi Jesus. E por quê? Porque o homem estava perecendo. O sentido da palavra aqui desse perecer é indo para o inferno, porque o homem morria sem salvação. Nós só passamos a ter salvação, nós que não somos descendentes de Israel, só passamos a ter salvação depois que Jesus morreu na cruz do Calvário. E isso acontece por quê? Porque eu aceito Jesus como meu Salvador, eu aceito Ele como Filho de Deus e eu passo a ter acesso à eternidade. Ele escreve meu nome no livro da vida. E a palavra fala que esse menino seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Irmão, se eu for falar sobre maravilhoso, eu poderia falar várias coisas, quantas maravilhas que Jesus fez. Ele ressuscitou Lázaro com 4 dias morto. Ele deu vista a vários cegos. A gente pode lembrar aqui do cego Bartimeu. Ele fez vários milagres. Mas eu quero ressaltar aqui sobre o maior milagre que Jesus pode fazer na vida do homem, que é transformar a vida do homem, que é salvar, que é mudar o seu cativeiro, mudar o seu interior. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a gente vê muitos exemplos disso acontecendo na palavra. Quando Jesus passou num certo lugar, tinha um homem chamado Zaqueu que subiu numa figueira para ver Jesus. E quando Jesus passou, Jesus falou assim com ele: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. E Zaqueu, quando Zaqueu desce, Zaqueu tem a vida transformada. Ele desce falando bem assim, lá em Lucas 19: dou aos pobres metade dos meus bens. E se tenho defraudado alguém ou alguma coisa, o restituo quadruplicado. Irmãos, isso é prova de mudança interior. Jesus muda o interior de Zaqueu. Isso é uma maravilha. É a maior maravilha que Jesus pode fazer na sua vida, na vida do homem, é te salvar. E a palavra fala também que ele é conselheiro. Conselheiro é alguém possuidor de muita sabedoria e inteligência para dar conselho. Ele tem a palavra certa, o conselho certo. Em 1 Coríntios 1, 24, Paulo afirma que Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus Cristo é a própria sabedoria e inteligência em pessoa. Ele é o sábio conselheiro divino. Ele tem o conselho de vida eterna. Ele tem a palavra de vida eterna. E ele também, irmãos, ele também é Deus forte. Seria um dos nomes que Jesus seria chamado. E a gente vê isso, que lá em Mateus 28, no versículo 18, ele fala assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Né? Foi dado todo o poder, por isso ele é Deus forte. E ele venceu, irmãos, como eu falei, ele venceu o maior inimigo do homem, que era a morte, né? Ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, a gente vê Paulo falando: tragada foi a morte na vitória. Ele venceu a morte e o pecado, e ele está vivo, irmãos. Ele ressuscitou e continua vivo, ele não morreu novamente, ele continua vivo. E lá em Atos 2, no versículo 24, Pedro fala no seu discurso assim, que Deus ressuscitou Jesus rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. A morte não iria reter o Senhor, era impossível a morte reter o autor da vida. Por isso que nós falamos, nós cremos que Jesus é Deus forte. E a palavra fala também que ele é Pai da eternidade. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus estava com Deus desde o início. Lá no livro de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, a gente lê assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio.
lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 17 e 18, ele fala assim, não temas. Ele fala para o João, não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que vive. Aleluia, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, por isso ele é Pai da eternidade. E ele quer, irmãos, essas características, ele quer conceder as nossas vidas, ele quer ser o Jesus maravilhoso, o Deus maravilhoso, para fazer maravilhas na sua vida. Ele quer ser o conselheiro, ele quer te dar a palavra certa, o conselho sábio, que é o conselho da eternidade, do trono de Deus. Ele quer falar para você que ele é Deus forte. Você é fraco, eu sou fraco, mas ele é forte para nos dar vitória. Ele é Pai da eternidade, porque, irmãos, ele pode escrever o nosso nome no livro da vida e nós vamos passar a eternidade junto com ele. E a palavra fala também, isso é muito forte, que Jesus é o príncipe da paz. Porque Jesus, irmãos, o homem estava separado de Deus por causa do pecado. Mas Jesus reconcilia o homem com Deus. Quando ele morre, o homem hoje tem paz com Deus. Ou seja, a paz ou a reconciliação do homem com Deus só pode ocorrer através de Jesus Cristo. E ele fala assim, eu vos deixo a minha paz. Lá em João, capítulo 14, versículo 27, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a vou-la dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é uma paz mentirosa, é uma paz em guerra. Mas Jesus quer dar a sua paz. Ah, amados, a paz é uma posição de estar em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós temos paz. Quando você está em Cristo, você pode descansar, você pode ficar tranquilo, porque você tem paz interior. E neste dia, nesta noite, ele quer te dar essa paz na sua vida. Ah, meus amados, se eu tenho Jesus, eu tenho o maior tesouro, o maior patrimônio que um homem pode ter. Eu sei, irmãos, aonde eu vou passar a eternidade. Eu já vi muitas pessoas com medo de morrer, eu já vi muitas pessoas morrendo sem saber ao certo onde vão passar a eternidade. Por isso que é importante a gente ter Jesus, porque quando você tem Jesus, nós temos o escape, nós sabemos onde nós iremos passar a nossa eternidade. E eu quero te fazer uma pergunta. Responde com sinceridade para você mesmo. Você sabe aonde você vai passar a sua eternidade? Eu sei, irmãos, eu sei onde eu vou passar minha eternidade, porque eu já aceitei Jesus, eu vou passar minha eternidade com Ele. E eu quero te falar que se você não sabe onde você vai passar a sua eternidade, você precisa se reconciliar com Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador, porque Ele vai te dar certeza de vida eterna. Você tem paz no seu interior? Jesus quer te dar paz. Jesus quer te dar alegria, quer te dar todos os benefícios de salvação. Jesus quer ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz na sua vida. Se você não tem Jesus, aproveite a oportunidade e aceite Jesus, que Ele vai te dar todos os benefícios da salvação. Irmãos, esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Fica na paz do Senhor. Amém.